Presta bem atenção, porque hoje eu vou lhe dar uma lista de substâncias, na verdade 11 substâncias, e vou falar atividades delas, vou te ensinar a montar os protocolos e você vai ver que dessa forma ela vai ser efetiva e econômica. Bem indo de encontro com a nossa necessidade nesse dia a dia, esse retorno às atividades, essa situação que a gente aí está enfrentando, né? Então, pouco dinheiro, produtos e conseguindo trabalhar. Então fica atento para não perder nada aí. Primeira substância que eu te recomendo é a saque. Saque, ele é um precursor de cafeína e silício orgânico. Logo, o saque, uma das substâncias coringas que eu mais uso, ele tem um efeito lipolítico e eutrófico. Vou falar um pouquinho mais devagar para você poder me acompanhar. Então, a primeira substância é saque. Pentoxifilina. Pentoxifilina, a principal função dela é uma função venotrófica, não é? A função venotrófica é aquela função responsável por melhorar a circulação periférica, também muito conhecida por nós como um drenante, né? E estimulante da circulação periférica. Contudo, o pentoxifilina, ele tem a função também lipolítica. Veja, eu falei para você a respeito do saque, e eu falei que ele era precursor de cafeína e precursor de silício orgânico, e falei que ele, se é precursor de cafeína, ele é lipolítico. Se ele é precursor de silício orgânico, ele é eutrófico. Então, dupla função. Presta atenção nesses detalhes. O pentoxifilina, eu te falei que ele é venotrófico e lipolítico. De novo, duas funções. Ontem, quando eu estava terminando a live, eu falei para vocês que eu gosto de substâncias multifuncionais, porque eles facilitam o nosso trabalho no sentido de usar a mesma substância em várias mesclas, esperando atividades diferenciadas. Então, isso é uma situação que você deve prestar atenção. Aí, relacionando aqui para você, a L-carnitina, um ótimo lipolítico, mas que não deve ser usado em pessoas alérgicas a frutos do mar, tá? Cafeína, outro lipolítico. Benzopirona, venotrófico. Tá anotando aí? Buflomedil, venotrófico. ADN. ADN é uma outra substância que, quando eu penso em hidratação, é uma substância que eu não abro mão de ter. O ADN, ele é a combinação de ácido hialurônico não reticulado e também condroitin. Então, o poder de hidratação dele é fantástico e vale muito a pena você não deixar de ter ele ali. Porque às vezes você fala, eu gostaria de ter aquela substância, uma substância que não pode faltar na sua clínica para você trabalhar hidratação, flacidez, é o ADN, tanto corporal quanto facial. Vitamina C, né? Outro eutrófico, né? Com múltiplas funções, que a gente pode usar ele também em determinadas situações, tá? Ácido glicólico, função eutrófica, e fator de crescimento também tem função eutrófica, mas é bom, quando a gente for fazer essa aquisição, a gente ter um fator de crescimento que ele é múltiplo, né? Por exemplo, a gente tem um da Biometil, que ele é uma combinação de IGF
IgE e beta-GF. Então, numa só cápsula, numa só ampola de 2 ml, eu tenho essa combinação que eu chamo de blend, entendeu? Então fica bacana ele, porque a gente gasta menos, num só frasco já tem várias substâncias com características de fatores de crescimento, e isso facilita muito a nossa atividade, tá bom? E por último, o ácido tranexâmico, que também é um eutrófico. Bom, então aí eu te relacionei aí 11 substâncias. Alguém, olha quem está aqui, Roselena de Portugal. Como vai, Roselena? Quanto tempo? Então a gente tem aqui 11 substâncias que vão nos ajudar a compor todos os tipos de protocolos que a gente precisa. Aí alguém pode perguntar assim: professor, eu não vi aqui desoxicolato. Você não viu o desoxicolato. A outra pode falar assim: professor, eu não vi aqui o Skin Buster. Você não viu o Skin Buster. O outro pode falar: eu não vi aquela substância. Gente, a proposta aqui é a gente ter o mínimo de substância possível, tá? O mínimo de substância possível. E com elas eu trabalhar no mínimo a primeira sessão. No mínimo. Então, quando eu tenho a primeira sessão para tratar o cliente, sabe aquelas clientes que chegam e já falam assim: olha, eu quero já fazer agora a primeira sessão. Quero sim, gostei, quero fazer a primeira sessão. Então você tem que estar preparado para esse tipo de cliente. E aqui, essas substâncias que eu te relacionei, elas são compostas de 10 ampolas cada uma. Então você vai ter aí aproximadamente também 10 sessões de tratamentos para fazer. Então você pode iniciar o tratamento com 10 clientes. Eu, quando falo aqui que eu ensino profissionais a faturarem 10 mil reais por mês, trabalhando apenas 12 horas por semana, eu ensino baseado nisso também, em você compor uma mescla que ela te custe menos e te traga mais resultados. E eu falo ali que se você atender por mês, se você fizer por mês pelo menos 20 sessões de mesoterapia, não estou falando 20 clientes, se a gente pensar que os clientes usam aproximadamente 5 sessões, 4 clientes por mês, você já chega no faturamento perto de 5 mil reais, entendeu? Olha como isso vale a pena. E cada sessão de mesoterapia demora em média 30 minutos. É só você fazer a conta para você entender como que isso é tangível. Na verdade são 10 mil reais ou mais, né? Então aqui, cada uma dessas substâncias, a caixa vem com 10 ampolas, com exceção só da ADN. A ADN, a caixa dela vem com 5 frasco-ampolas. Frasco-ampolas são aqueles frascos que tem aquela borrachinha, e ela também pode ser perfurada ou fracionado por mais vezes. Já a ampola abriu, você precisa usar. Boa pergunta. Olha aqui, a Silvia no YouTube, ela está me perguntando assim: professor, todas essas substâncias eu posso utilizar na pressurizada? Pode. Inclusive tem muitas mesclas de pressurizadas. Eu desenhei algumas mesclas de pressurizada, né? Até tenho elas disponíveis, que tem exatamente isso, né? Ela tem aí essa composição básica, tá? Então, Silvia, serve sim. Esse trabalho que a gente tem desenvolvido aí, a gente tem trabalhado essa interface entre a meso convencional, com seringa e agulha, e também as pressurizadas, para contribuir também com os profissionais que não podem trabalhar com seringa e agulha. Então a gente pensou nisso também.
Tá bom? A gente pensou nisso, inclusive. Então vamos lá. Bom, te falei aí das substâncias, falei brevemente a respeito das suas atividades e agora vamos para os protocolos. Olha só, para você tratar gordura localizada, quando a gente fala de gordura localizada, a gente tem que pensar que a principal substância que não pode faltar na nossa mescla são os lipolíticos, não é? Então, os lipolíticos, eu tenho que potencializar ele na minha mescla para eu poder ter o efeito desejado. Então, entre essas substâncias que eu te relacionei aqui, vamos trabalhar montando a nossa mescla. Então, vamos lá. Para gordura localizada, vou utilizar sac. Por que sac? Ele tem a função lipolítica e eutrófica. Mas por que um eutrófico ele é importante numa mescla de gordura localizada? Para a prevenção da flacidez. Ah, mas como assim flacidez? Quando eu elimino a gordura, o próximo passo é a flacidez. Então, eu vou tratando a gordura, removendo a gordura e também já pensando, precavendo a flacidez. Não deixo que a flacidez se instale para que depois eu tenha que tratá-la. Então, na minha gordura localizada lá eu tenho um sac. Primeira substância. Segunda substância, eu vou utilizar pentoxifilina. Por quê? Pentoxifilina tem uma função venotrófica e lipolítica. Por que eu vou usar uma substância venotrófica e lipolítica? Venotrófica porque no processo lipolítico eu tenho um processo inflamatório. Então a tendência ali é eu ter um inchaço, uma retenção de líquido. De repente isso vai promover um aumento de medidas. Então o venotrófico vai me ajudar na drenagem, vai me ajudar na circulação periférica dessas substâncias, para me ajudar na resposta. E pentoxifilina também tem uma ação localizada de lipolítico. Olha só, eu estou usando aqui duas substâncias, estou colocando 2 lipolíticos e colocando também substâncias eutróficas e venotróficas. Veja só, que com o sac e pentoxifilina eu já coloquei lipolítico, os dois são lipolíticos. O sac também tem função eutrófica, estou colocando eutrófico e eu estou colocando venotrófico. Praticamente eu teria resolvido o problema, tá? Mas vamos potencializar isso. Vamos colocar aqui uma L-carnitina, que ela é um ótimo lipolítico, uma cafeína, outro lipolítico, e para fechar mais uma benzopirona. Tá montada a nossa mescla, ok? Então, gordura localizada, sac, pentoxifilina, L-carnitina, cafeína e a benzopirona. Olha aí, tá? Deixa eu parar aqui para responder uma pergunta da Márcia. Professor, após aberto um frasco, como devo armazenar e dura até quantos dias? Bom, se for um frasco ampola, qual que é o frasco ampola? Frasco ampola é aquele frasco de vidro que tem uma borracha cinza na superfície dele fechando, que eu posso perfurar várias vezes. Esse frasco eu posso perfurar de 6 a 10 vezes, tá? E quanto tempo ele vale? Ele vale durante todo o prazo de validade se eu respeitar as de 6 a 10 vezes de perfuração. Tá bom, Márcia? Vamos para a segunda mescla. Aí já foi uma. A segunda mescla, vamos trabalhar com a celulite. O que eu tenho na celulite? A celulite, eu tenho lá gordura localizada e muita retenção de líquidos. Então, o que eu vou te dizer aqui? Eu tenho aqui, ó, na mescla de gordura localizada eu coloquei sac, pentox, L-carnitina, cafeína e benzopirona. O que eu mudo dessa mescla de gordura localizada para celulite? Eu preciso potencializar
a quantidade de venotróficos. Então o que eu faço? Eu deixo os lipolíticos, tá? Posso deixar eles, ou faço o seguinte, olha, troco o L-carnitina, que é uma substância mais cara, por mais um venotrófico, que eu coloco aqui o buflomedil, tá? O buflomedil, ele tem uma ação venotrófica e ele é interessante, que ele dá um aporte de oxigênio muito legal. Então o que eu faço? Tiro a L-carnitina, que é uma substância mais cara, mas eu deixo a cafeína, e aí eu tenho a mescla de celulite assim, ó, SAC, lipolítico e eutrófico, pentoxifilina, mantive, venotrófico, olha como isso é importante para celulite, e lipolítica. Deixo cafeína, lipolítica, coloco buflomedil e benzopirona, ok? Aqui apareceu aquela substância que a gente estava falando aqui, que eu gosto muito de utilizar como venotrófico e que dá aporte de oxigênio. E eu vou usar ela algumas vezes, fica prestando atenção aí. Deixa eu ver o que a Marlene está perguntando aqui. Posso fazer pedido desses ativos para pressurizada? Depende da sua profissão, Marlene. Tá? Mas aí depois a gente conversa a respeito disso. Você fala comigo fora da live aqui, a gente conversa a respeito disso. A Jaci está perguntando assim, se for ampolas, temos que usar tudo? Tem que usar tudo, não dá para você guardar uma ampola, não dá para colocar um vedafilme e tudo mais. Aqui tem uma colega perguntando, o que o senhor acha de lipossoma de girassol? Olha só, hoje eu não vou falar a respeito disso. Eu comecei a live dando uma lista de substâncias e estou montando todos os protocolos possíveis com essa lista de substâncias. Então o meu foco tem que ser esse, porque senão o tempo não me deixa. Eu montei já 2 protocolos, ainda tenho, eu acho que mais 9 protocolos para montar. Tá bom? Então, olha lá. Foi aí, celulite e gordura localizada. Agora, vamos falar a respeito de estrias. Eu tenho estrias vermelhas e estrias brancas. Para as estrias, eu tenho que trabalhar basicamente com eutróficos. A diferença é que nas estrias vermelhas, que eu posso tratar também, elas precisam de um toque a mais. O que é esse toque a mais? Eu preciso de substâncias venotróficas que diminuam a oxidação daquele sangue, para não ficar com aquela aparência horrível ali, que é aquela aparência avermelhada. Então dá para tratar com a mesoterapia, tanto pressurizada quanto a convencional, utilizando o que? Olha lá, o que eu coloquei aqui. Vitamina C. Vitamina C eutrófico, e ele vai ter uma ação antioxidante e também regeneradora, cicatrizante. Bacana. Vou usar o ácido glicólico, outro eutrófico muito importante, porque ele ajuda na reorganização celular e mascara aquele efeito de cicatriz que a gente tem numa estria, porque a estria eu tenho aquela fibra, ela quebra no meio e ela se enrola como se fosse um elástico de dinheiro nas extremidades, e fica esse leito aqui, por isso que fica a estria com aquele aspecto de cicatriz. Então olha, vitamina C, ácido glicólico, ADN, lembra que eu falei da ADN? Então o ADN aqui, que é o ácido hialurônico mais condroitin. E aí eu posso colocar também, deixa eu ver o que eu coloquei aqui na minha lista. Posso colocar fatores de crescimento, que ele vai funcionar muito bem. E posso acrescentar também uma outra substância, como por exemplo, outro fator de crescimento ou outro ácido glicólico. Aqui cabe uma pergunta que é assim, olha, eu posso, na verdade, colocar 2 substâncias, por exemplo, posso colocar 2 ácidos glicólicos numa mescla? Pode, você pode fazer isso, tá bom? Então, na mescla de estrias brancas, eu estou colocando ADN,
estou colocando vitamina C, ácido glicólico, tá? E ácido glicólico e fatores de crescimento. E eu estou colocando 2 ácidos glicólicos aqui. E isso é para tratar estrias brancas. Qual que é a diferença da estria vermelha? A estria vermelha, por ela ser recente, acabou de acontecer o processo inflamatório que vai resultar na aparência daquela estria branca. O que eu faço? Eu coloco ali substâncias antioxidativas. E substâncias que vão trazer para você um efeito, aquele efeito, vão acelerar o processo de cicatrização e tirar aquele efeito de vermelhidão, de enegrecido até. Então, nessa mescla aqui que a gente preparou, ADN, vitamina C, ácido glicólico e também fator de crescimento, eu acrescento aqui o buflomedil, que ele vai melhorar a circulação, dar um aporte de oxigênio, vai ser uma coisa fantástica. Entendeu como que a gente trata as 2 estrias? Legal. Deixa eu ver aqui as perguntas. Professor, não ficou claro para mim. Fraco. Pode ser ou não armazenado? Se sim. Pera aí, só um pouquinho. Filho, ó, faz um favor para mim. Pega um frasco ampola para mim. Lá, aqueles que tem uma borrachinha em cima. Olha, o frasco ampola, ele pode ser armazenado desde que você conserve as substâncias que estão ali, viu, Luciene? Mas você não pode misturar nada lá dentro. Você tem que tirar a substância que você quer, não é? Você tem que tirar a substância que você quer e você não deixar nenhuma agulha espetada, nenhum contato. E isso, olha aqui, ó. Isso daqui, ó, é um frasco ampola, tá bom? Essa tampa cinza que eu falei é essa daqui, ó, tá? Então aqui ele pode ser perfurado de 6 a 10 vezes, e eu também não posso ficar misturando coisa aqui dentro. Ah, é ADN, é só ADN, vai ficar só ADN. Então com uma agulha eu vou entrar lá, aspirar e deixo ele quietinho. Quanto tempo ele vale? O tempo que está marcado aqui na ampola, entendeu? Que geralmente é até 1 ano. E o que acontece aqui? Enquanto durar o frasco, você pode fazer de 6 a 10 perfurações. Esclareci? Deixa eu ver o que a Gisele está perguntando aqui. Professor, a vitamina C vem com porcentagem certa? Sim. A vitamina C, geralmente, o que tem no mercado é a 20%. Deixa eu ver o que a Marlene está perguntando. Sou esteticista, fiz estética e cosmetologia, não posso trabalhar com agulha, mas sim com a caneta pressurizada. É isso mesmo, Marlene. E aí essas substâncias, elas são contidas em algumas mesclas, tá bom? E aí você consegue utilizar assim. Vamos lá, continuando. Que já passaram 30 minutos. E agora, vamos pensar no seguinte. A flacidez corporal. Como que eu posso tratar a flacidez corporal? Eu posso tratar a flacidez corporal fazendo uma mescla com eutróficos. E aí eu vou trabalhar naquela camada hipodérmica. Assim, olha. Você pode colocar lá na camada hipodérmica, entre epiderme e derme, na intradérmica, né? Você vai colocar lá a substância e ela vai trabalhar a camada basal da epiderme e também subir promovendo o efeito. E também na derme ele vai promover o efeito ajudando na reticulação. Então, mas o que acontece aqui? Acontece aqui o seguinte, que você precisa de substâncias com características eutróficas, substâncias com característica nutritiva, substâncias que vão auxiliar a pele naquele contexto. Quais são elas? Ó, de novo, ADN, ácido glicólico, vitamina C e fatores de crescimento. Você está vendo que eu estou repetindo as substâncias, entendeu? Estou repetindo as substâncias. Então,
Quando eu repito as substâncias, é por isso que eu estou te falando, eu uso só 11 substâncias que atendem várias vezes. Entendeu? Então, olha aí, já foram 5 protocolos. Vamos agora sair do corpo e ir para a face. Hidratação. Na hidratação facial, é claro que todo mundo queria o Skin Buster, né? O Skin Buster, mas o Skin Buster, ele é um produto caro. Uma ampola custa por volta de R$150. E o nosso objetivo aqui é economizar e ser efetivo, não é? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou trabalhar basicamente com substâncias características eutróficas. Quem que não pode faltar? ADN. ADN, vitamina C e ácido glicólico. Aqui você já tem uma preparação muito bacana. O que mais você poderia colocar aí se você quisesse tratar? Mais fatores de crescimento. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Quando a gente trabalha a face, a gente não precisa muito mais que 2 ml. Então, se eu fizer uma mescla muito extensa, o que vai acontecer? Eu vou ter lá 8, 10 ml, vou usar parte. Quando eu tenho a vitamina C no meio, ela oxida muito rápido. Então, eu vou jogar substância fora. Então, te falo uma coisa. Você quer fazer uma hidratação bacana na pele e sem perder muito? Pega lá 1 ml de ADN e uma ampola de vitamina C. Vai ficar muito bacana. Tá bom? Aí tá a hidratação facial. Pessoal, eu vou dar uma corridinha aqui nas informações e daqui a pouco eu abro para vocês fazerem as perguntas, tá? Espero terminar de falar e você vai perguntando. Olha lá, olheira e melasma, eu uso praticamente a mesma preparação, que ela é preparada com a mescla que eu utilizo aí, vitamina C, que ela tem aquela característica antioxidante, clareadora. Uso também ácido tranexâmico e uso ácido glicólico. Essas 3 substâncias eu posso usar tanto para olheira quanto para melasma. Porque elas trabalham. E se eu quiser ainda na olheira, que na olheira eu tenho ainda um problema de circulação, geralmente. Eu posso colocar um plus, que é o buflomidil. Mas de novo eu te falo, se você colocar muita substância, por exemplo, numa olheira, eu gasto por no máximo 1 ml, 1 ml e meio. Então, se você colocou aqui 3 substâncias, já tem 6 ml. E de novo, essas substâncias oxidam com muita facilidade, não posso guardar. Então, cuidado, tá bom? Mas o buflomidil, no caso da olheira, ele ajuda muito, porque geralmente a gente tem um problema sério aqui de circulação. Tem um problema sério aqui de circulação e o buflomidil ele ajuda muito nisso. Mas o melasma, ele se trata muito bem com vitamina C, ácido tranexâmico e ácido glicólico. E a aplicação, ela tem que ser dentro da mancha. Você não vai fazer a aplicação dessa mescla pelo rosto todo, porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Você vai clarear todo o rosto e a mancha vai continuar em evidência. Tá bom? Então, olha aí. Já fechamos também a olheira e o melasma. Vamos falar da papada? Papada, aqui você está falando assim, não vi o desoxicolato ou deoxycholic acid. Não viu mesmo, porque eu uso saque e pentoxifilina para tratar papada, tá? Posso colocar também uma cafeína? Ajuda, pode, mas de novo, na papada geralmente a gente utiliza no máximo uns 2 ml. Quando eu faço saque e pentoxifilina, eu já estou tendo ali 4 ml. Se eu colocar cafeína, vão ser 6 ml. E eu vou usar um volume pequeno, a não ser que você consiga agendar várias papadas para o mesmo dia. Aí vale a pena. Senão você pensa nisso daí, tá? Ele é tão eficiente quanto? Não, não é tão eficiente quanto o desoxicolato, ou o deoxycholic acid. Mas você pode muito bem trabalhar a questão
a cada 15 dias. Geralmente a pessoa suporta, mas tem menos processo inflamatório do que normalmente você teria com as outras substâncias. Flacidez e cicatriz. Flacidez e cicatriz, a gente vai trabalhar combinando fator de crescimento, ADN e ácido glicólico. Basta essas 3 substâncias. Você vê que eu não fugi daquelas 11 substâncias que eu te mostrei no início da live. Entendeu? Não fugi disso. E para fechar, eu vou falar a respeito de capilar. Capilar. Olha só. Buflomedil, que me dá um aporte de oxigênio muito interessante. Buflomedil. Os fatores de crescimento e a vitamina C. Aqui já está bem. A vitamina C dói muito, então você tira a vitamina C e pode colocar aqui o ácido glicólico. Você está com uma formulação bacana, que dá para você atender muito bem a necessidade do seu cliente. Ainda dava para montar aqui algumas coisas, mas eu já estou com 40 minutos de live e daqui a pouco pode ser que caia. Então, você viu como que eu posso te mostrar esse atalho, que você diminui o seu investimento, compra menos substâncias, aumenta a flexibilidade. Você viu que com 11 substâncias eu montei aqui mescla para praticamente tudo, e você ganha tempo também, entendeu? E ganha tempo para fazer caixa, ou seja, para fazer dinheiro, para você ir repondo essas substâncias e de repente até implementando. Ah, você teve um lucro bacana, eu quero, na verdade, aumentar o meu investimento. Então, ao invés de ter só 11 substâncias, eu vou ter 12, 13, mas aí você já fez dinheiro com as 11 para chegar naquele ponto que você precisava, entendeu? Então é assim, olha, eu tenho, né, porque começa a aparecer as perguntas e tal, nem sempre dá tempo de responder todas, e fica aquela história toda. Quando iniciou o processo da Covid, o fechamento e tudo mais, o que eu fiz? Eu gravei um vídeo falando mais a respeito dessas substâncias. E ele tá lá no YouTube, e ele tá com o título assim, ó: Como passar por esse momento, você que é profissional de estética. Nesse vídeo tem todas essas informações, ok? E também tem um outro vídeo que são menos de 20 substâncias e mais de 10 protocolos. Esses 2 vídeos você pode ver e recapitular o que eu falei aqui para vocês nessas lives.